Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e as suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas na prática podem explicar conceitos acadêmicos da teoria. Hoje, o nosso tema conceitual é esse aqui. Nós vamos falar sobre a necessidade de processo. E para ilustrar, o nosso case de hoje vai falar sobre um mercado de relógios de pulso. Vamos primeiro dar um foco na questão conceitual. O que significa para nós a necessidade de processo? Nós estamos falando, na verdade, sobre administração da produção numa situação em que, numa fábrica, quando se desenvolve um processo produtivo e ele está inacabado, existe um elo faltando. No momento em que esse elo é encontrado, ele é descoberto, nós estamos seguindo um caminho ideal para poder desenvolver um processo de inovação. Como nós vamos falar hoje sobre esse tipo de produto, me permitam colocar mais alguns conceitos rápidos, né? Não podemos esquecer que, na medida em que isso aqui é um produto, lembrar que nunca o atendimento ao cliente começa com o produto, mas, na verdade, se inicia com algo que nós chamamos de estudo de demanda ou pesquisa de mercado e tentamos saber da nossa clientela real ou potencial até que ponto ela está ou não satisfeita com relação às coisas que ela precisa, né? Na medida em que nós descobrimos que há coisas em que ela não está atendida, essa informação e demanda gera aí sim a criação ou de um produto, que é algo físico, corpóreo, tangível, ou de um serviço, que também pode ser uma solução, só que intangível. Seja um produto, seja um serviço, eles têm que, evidentemente, atender a uma entre duas coisas que o cliente demanda especificamente. Uma delas é relacionada às suas necessidades. Nós não podemos esquecer que as necessidades se referem a coisas absolutamente indispensáveis, sem as quais ele não poderá ter uma plena satisfação daquilo que ele realmente demanda. Mas existem também outras razões que nós chamamos genericamente de desejos. A diferença de desejos com necessidades é que estes, embora sejam igualmente demandados ou possam ser demandados, eles são supérfluos. Tanto num caso como no outro, o importante é nós entendermos até que ponto o cliente dá valor a essas duas coisas, as necessidades e desejos, e efetivamente esse cliente se dispõe a comprar o nosso produto ou o nosso serviço. Bem, vamos ver a história de hoje. Primeiro vamos falar rapidamente sobre esse produto, que é o relógio, e a sua evolução ao longo do tempo. Isso não é tão importante, mas só para a gente lembrar, né, que ao longo da história do ser humano, relógios foram sendo criados porque a sua demanda era e continua sendo a de saber exatamente em que momento do tempo ele se encontra. Então, desde o relógio de sol, relógio de água, ampulheta, relógio de vela, relógio de bolso, até nós chegarmos ao assunto que nos interessa, o relógio de pulso. Não há como falar dele sem falar da indústria suíça, que foi e continua sendo a mais exponencial representação da qualidade desse tipo de produto no mundo, né? A indústria suíça encontrou seu apogeu numa época em que se costumava dizer que ninguém no mundo fazia de forma melhor do que os suíços três coisas. E nós sabemos que essas três coisas passam pelos chocolates, pelos bancos e terminam nos relógios. É sobre estes que nós vamos hoje falar. Tradicionalmente, a produção relojoeira suíça começou, há muito tempo atrás, com um conceito mais doméstico, familiar, por conta até do clima que o país tem, predominantemente frio, onde as pessoas ao longo de boa parte do ano
permanece em casa e isso facilitou o desenvolvimento de processos criativos e produtivos domésticos, né? As famílias começavam a desenvolver conhecimentos para produzir alguma coisa, provavelmente para delas viver. E foi assim que a indústria relojoeira se desenvolveu. Uma coisa que se notou e se percebe muito até os dias de hoje é que isso fez com que esse processo manufatureiro gerasse relógios de alta qualidade. Mas nós temos que fazer uma separação entre a produção e a administração. Enquanto a produção tradicionalmente sempre foi altamente qualificada, a administração dessas organizações de origem familiar na Suíça já não seguia exatamente o mesmo padrão, ou seja, havia um certo amadorismo nessa gestão dessas organizações. E é justamente aí que começa a surgir uma crise na indústria relojoeira suíça. Não apenas porque a gestão não era muito profissionalizada, mas principalmente porque outras organizações de outros países atuando no mesmo ramo perceberam que isso era uma fragilidade e era um caminho para se seguir na tentativa de desbancar esse domínio da indústria suíça. E, evidentemente, não precisamos imaginar muito que isso foi feito por indústrias japonesas do pós-guerra, né, onde a tentativa dessas organizações foi de aprender com a experiência suíça e melhorar aquilo em que eles não eram tão bons, que justamente significava o processo de gestão. Os japoneses procuraram focar duas coisas de forma diferente que os suíços até então procuravam objetivar, que eram os métodos de gestão dessas organizações produtivas e as estratégias mercadológicas, que praticamente não eram usadas pela indústria suíça. A primeira estratégia de negócios que os japoneses, através das suas fábricas de relógio, procuraram adotar foi justamente a ideia de que uma delas, especificamente a Seiko, a partir do início dos anos 1960, procurou observar a maneira como, tecnologicamente, a indústria suíça produzia os seus relógios e notou que haviam duas diferentes gerações tecnológicas de produção lá na Suíça. Uma delas, que era mais antiga, se referia aos relógios movidos a corda, tecnologia mais tradicional. Isso funcionava apenas para os relógios de pulso e os relógios de bolso. Mas havia uma segunda geração criada também pelos suíços, que se referia somente a relógios de parede, né? Essa tecnologia é a chamada tecnologia do pêndulo, que era considerada mais eficiente. Uma boa percepção dos japoneses foi que era perfeitamente possível se juntar as duas coisas e se trabalhar com um relógio de pulso que tivesse a melhor tecnologia criada pelos próprios suíços, ou seja, a tecnologia do pêndulo. Em palavras simples, os japoneses foram os responsáveis pelo desenvolvimento da ideia de produzir um relógio de pulso que utilizava a tecnologia do relógio de parede. Nós não podemos também deixar de dizer que isso faz parte da história e da tradição corporativa japonesa do pós-guerra, né? Nós poderíamos dizer que, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, os japoneses se desenvolveram intensamente ao ponto de chegar mais tarde a se transformar na segunda maior economia do mundo, hoje é a terceira, baseado num lema que tem 4 pontos. O primeiro deles é copiar para aprender, depois aprender para desenvolver, em seguida desenvolver para competir e, finalmente, competir para vencer. E grande parte das corporações japonesas hoje já estão nesse 4º tópico. Se nós falarmos sob o ponto de vista do relógio criado originalmente pela Seiko a partir de 1960, esse tipo de solução passou principalmente pela aplicação de um conceito produtivo que foi o da chamada produção em massa, coisa que a indústria suíça não utilizava, né? Evidentemente, isso permitiu que se reduzisse custos, que se produzisse mais e que se mantivesse o padrão de qualidade.
Durante um certo tempo, a indústria japonesa cresceu e a indústria suíça não reagiu. Essa indiferença da indústria suíça custou caro. Custou caro para eles porque, em pouco tempo, o ranking de liderança de marcas de relógios de pulso no mundo passou a ser inteiramente povoado por indústrias japonesas. As 3 maiores em termos de vendas no mundo eram todas japonesas, pela ordem do primeiro ao terceiro posto, Seiko, Citizen e Orient. Ainda assim, a indústria suíça novamente não reagiu. E ao não reagir, deu espaço para que a indústria japonesa desenvolvesse uma segunda grande estratégia para ampliar ainda mais o seu domínio nesse mercado. E essa segunda estratégia foi, na verdade, melhor que a primeira, porque nesse diapasão, ela pela primeira vez conseguiu encontrar uma tecnologia nova para relógios, que foi a do quartzo, né? Essa, para todos os efeitos, é a 3ª geração. E os japoneses exploraram muito bem isso. O quartzo, como a gente sabe, é um mineral disponível na natureza de forma muito abundante e, uma vez aplicado a instrumentos de medição onde a precisão é fundamental, ele funciona muito bem, né? Os japoneses, quando criaram o seu primeiro relógio movido a quartzo, tiveram um desafio. O desafio era: qual seria a estratégia a ser usada para colocar no mercado esse produto, já que era um produto inovador? E fizeram isso de uma maneira brilhante e diferente. Eles usaram merchandising, ou seja, colocaram mensagem publicitária, paga, evidentemente, dentro de filmes de cinema, começando por esse aqui, filme da série James Bond, chamado Live and Let Die, que foi colocado no ar em 1973 e com outro nome utilizado em termos de marca, que foi a marca Pulsar, mostrava numa certa cena do filme o herói na penumbra de um quarto de hotel consultando um relógio. Como a gente sabe, nos filmes da série James Bond sempre há imagens de coisas fantasiosas que a gente imagina que não existam no mundo real, mas isso iria existir. No momento em que ele consulta esse relógio, na tela aparece em grande close o relógio com um mostrador digital, coisa que não existia até então. Imaginava-se que isso fosse simplesmente um gadget dessas imagens fantasiosas do filme, mas na prática, pouco tempo depois, semanas depois do lançamento do filme, esse produto já estava à venda no mercado, inclusive por um preço relativamente convidativo. Foi a grande mudança nesse mercado, A partir daí, em outros filmes da série James Bond também foram colocados agora sim a marca com o nome específico Seiko, como aconteceu no filme The Spy Who Loved Me, em 1977, onde há cenas onde o herói aparece utilizando o relógio já com mostrador não mais em neon, mas sim usando o próprio quartzo líquido e agora sim com o nome especificamente Seiko. Na sequência, em 1979, de novo, na série James Bond, num filme chamado Moonraker, que aliás foi o único filme que teve cenas filmadas no Brasil, aparece um outro modelo, novamente, de relógio da Seiko. Uma curiosidade é que quando o ator Roger Moore esteve no Brasil para fazer o lançamento desse filme, na entrevista que ele apareceu para toda a mídia, num certo momento, ele estende o braço e mostra o relógio que ele está usando, que é exatamente o mesmo do filme, ou seja, mais uma ação de merchandising planejada, organizada para divulgar a imagem da marca e do produto, ou seja, o relógio movido a quartzo. A indústria suíça não vai reagir, tem que reagir, e ela efetivamente o fez. Mas como foi o projeto estratégico para tentar recuperar posições de mercado? Antes da gente ver o que aconteceu, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui comigo um parceiro de negócios que eu convidei, que é o Vitor Lopes de Lima, que é um estudante da PUC de São Paulo, do curso de Ciências Atuariais, e ele vai discutir comigo
o que nós faríamos se nós estivéssemos lá conduzindo a tentativa de encontrar soluções para essa situação. Vitor, pelo que a gente viu aqui, o cenário das dificuldades e da perda de mercado geram para a indústria suíça um tremendo problema. Como é que você acha que a gente deveria tentar encontrar soluções se nós estivéssemos lá, na época, conduzindo organizações suíças produtoras de relógio? Olha, eu acredito que tenhamos algumas saídas. Uma delas, que eu acho que foi o que aconteceu mesmo, é que as indústrias suíças licenciaram os produtos delas. Então você tem marcas consagradas de relógios que tem uma qualidade muito grande, e eles vão lá e licenciam essa marca para alguma outra indústria com uma maior tecnologia, que consiga produzir isso em massa, produz esses relógios, que acaba barateando a produção. Uma outra coisa, eu acho que é introduzir uma linha de relógios mais acessível, porque os relógios suíços são bastante caros, o que pode também fazer a indústria ganhar um mercado a mais, acaba vendendo um pouco mais por esses relógios serem mais baratos. E um terceiro ponto, eu acho que é a indústria se render a essas novas tecnologias e tentar produzir relógios dessa maneira também. Quando você fala sobre produzir relógios mais baratos, subentendo que você está querendo definir que a indústria suíça trabalhava num nicho de maior requinte para clientes exigentes que aceitavam pagar preços altos. Você está imaginando que talvez o caminho seria a indústria suíça criar uma linha mais popular, digamos assim? Talvez sim, porque os relógios suíços são bastante caros, são feitos à mão, é realmente uma arte. Então eu acho que fazer uma produção de um relógio mais barato, talvez você ganhasse um nicho de mercado melhor para tentar combater essas indústrias japonesas. Quando você fala de arte, você me faz lembrar uma questão que eu gostaria de discutir com você, que é a seguinte: as pessoas usam o relógio por diferentes razões, né? Quer dizer, não usam só para se situar cronologicamente no tempo, usam também para mostrar, vamos dizer, como um adereço, né? Como um item da sua indumentária, né? Você acha que isso talvez seja um caminho, tentar criar produtos que sejam mais estéticos do que propriamente tecnológicos? O que você acha? Acredito que sim. Acredito que uma outra saída é criar produtos ainda mais exclusivos e talvez ainda mais artísticos. Eu acho que um relógio não é simplesmente um instrumento de ver a hora. Ele é realmente uma afirmação, status. Um Cartier, por exemplo, é uma joia. São coisas que são passadas de geração em geração, realmente é um bem. Então eu acho que eles podem tentar trilhar esse caminho de fazer uma linha ainda mais exclusiva. Caso eles tivessem feito, nós vamos ver já se fizeram ou não, você acha que eles deveriam abandonar as linhas tradicionais requintadas e caras ou manter uma variedade de opções, desde os mais caros até os mais baratos? Eu acho que a diversificação de produtos é sempre benéfica. Então eu acho que deveria se manter essa... O problema de fazer uma linha mais barata é que poderiam associar os relógios caros com ela. Então você poderia acabar perdendo um pouco de prestígio. Mas eu acho que se separassem essas marcas, você poderia sim continuar com as duas paralelamente. Você colocou uma questão importante que a gente estuda conceitualmente, que é da gestão da marca separada da gestão do produto. Ou seja, talvez para a gente poder convencer o cliente de que aquele produto não é exatamente o mesmo requintado que você está habituado a conhecer, é criar uma marca diferenciada. Você acha que esse podia ser um caminho? Acredito que sim. Porque eu acho que você acaba não comprometendo uma marca que já é consagrada, que tem um preço mais caro, e aí você lança uma nova linha com uma outra marca para que não seja feita a associação de um produto de pior qualidade com um produto que é muito caro. Então eu realmente acho que isso pode sim acontecer, é justo. No começo dessa apresentação, lembra-se que eu comentei que o produto ele não é o início do processo. O início do processo acontece um pouco antes, quando a gente tenta descobrir o que realmente o cliente demanda e o que ele rejeita. E aí sim, nós entramos na fábrica e vamos criar o produto da maneira como ele quer e evitando fazer da maneira como ele não gosta. Você acha que, nesse caso, para a gente poder encontrar a solução e o caminho a ser trilhado, a gente deveria começar diretamente já criando produtos assim ou talvez fazendo uma prospecção?
Não, claro, acho que nunca se deve criar um produto sem saber o que o mercado quer. Então, a primeira coisa, com certeza, é fazer um planejamento, uma pesquisa de mercado, ver qual é o perfil do consumidor e aí sim ver qual necessidade você precisa e pode atender. Então, eu realmente acho que o começo de tudo é com uma pesquisa de mercado. Ótimo, Vitor, obrigado. Então, agora nós vamos à prática. Vamos comparar as ideias que o Vitor apresentou com o que realmente a indústria suíça fez. A solução começou assim. Evidentemente, uma pesquisa de mercado teria que ser feita, e isso aconteceu no início dos anos 1980, e o objetivo era tentar responder 3 questões fundamentais sobre a utilização de relógios, né? Essas questões começavam com a observação que o cliente faz quando, olhando para o mostrador de um relógio, ele busca saber alguma coisa. E é sobre isso que a pesquisa focou desde o início 3 grandes perguntas. A primeira delas era relacionada ao que se quer saber sobre o momento exato, cronologicamente falando, em que se está. A segunda pergunta é quanto tempo se passou com relação a alguma referência temporal. E, finalmente, quanto tempo falta com relação, por exemplo, a um compromisso futuro. Essas são as 3 questões principais que fazem com que as pessoas se interessem em olhar o mostrador de um relógio. Uma coisa interessante é que essa pesquisa mostrou também que um mostrador analógico como aquele acaba gerando respostas mais rápidas em termos de percepção. Por exemplo, imagine alguém num ambiente de trabalho olhando para um relógio analógico como aquele, qual seria o tipo de retorno emocional, fisiológico que ele teria ao perceber o horário. Provavelmente isso despertaria nele uma lembrança sobre o horário do almoço e a fome, né? Ou então, no mesmo escritório, alguém às 6 horas da tarde, com os ponteiros do relógio apontados daquela maneira, provavelmente essa pessoa começaria a pensar no seu lazer, né? Ou seja, essa pesquisa mostrou que o simples ângulo entre os ponteiros do relógio já seria informação suficiente para gerar manifestações fisiológicas e emocionais. O resultado foi o que reorientou o posicionamento da indústria suíça com relação ao relógio e fez com que, após se perceber que comparando um mostrador digital com um mostrador analógico, a percepção com relação à informação analógica era mais rápida. Essa conclusão foi importante para então, a partir disso, se criar então um novo modelo de relógio que seria utilizado em função dessa percepção. E foi assim que, a partir dos anos 1990, a indústria suíça, especificamente uma delas, a marca Mondane, criou esse relógio chamado M-Watch, M de Mondane, que era um relógio apenas com mostrador analógico em função do que a pesquisa acabou de nos dizer. Também um relógio funcionando a quartzo, porque essa era a nova tendência mundial, resinado de borracha, porque seria um acabamento mais barato, só teria informações de hora, minuto e segundo, eventualmente o dia do mês, bateria de longa duração, importante, preço muito barato, $25 no lançamento. E o nome dado ao produto foi M-Watch. Especificamente era de uma indústria só, a Mondane. Como isso fez sucesso, aí essa ideia se tornou utilizada por todas as fábricas de relógio na Suíça com um nome genérico, ao invés de M-Watch, S-Watch, Swatch. E foi assim que surgiu o relógio suíço mais vendido no mundo. Depois disso, os filmes da série James Bond, como a gente pode ver nessas imagens, passaram a mostrar de novo marcas suíças como Omega, né? Todos esses filmes a gente nota que a imagem do relógio no pulso acaba sendo um fator, em termos de merchandising, de grande destaque em todas essas situações. A partir desse momento, a indústria suíça recupera a sua posição de liderança. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana eu tenho um outro case para vocês. Fiquem com a gente.
Boa noite. 10.000 cientistas participam desde hoje da 48ª reunião da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Este ano, a reunião é realizada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu acho que o segmento formador de opinião, que hoje se debate muito contra as medidas regulamentadoras do carro, ele só vai ser convencido no momento que a educação ambiental, ou seja, para a próxima geração, achar que andar de carro é careta, da mesma forma que fumar também virou careta. Quer dizer, careta é quando você vai usar o seu carro como instrumento que não seja para o seu trabalho. Na noite de hoje, ao vivo, do Tuca, Teatro da Universidade Católica de São Paulo, nós estamos conversando sobre o simbólico e diabólico na política, um testemunho de fé. Realmente, este é um encontro, esta noite, a própria homenagem a Dom Paulo Arnes é a homenagem a um homem, a um ser humano que inclusive simboliza ele mesmo a relação simbólico e diabólico. Quer dizer, ele encarna a utopia, porque não é possível falar, no meu entender, em simbolismo, em diabolismo, sem falar em sonho, sem falar em utopia, sem falar em desejos, sem falar em aspirações, mas também sem deixar de falar na ideologia diabólica do fatalismo que nega o sonho.